Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu quero falar para você sobre a vida. Com certeza a vida não tem sido fácil para muitas pessoas. E a dor tem chegado na vida de muita gente, de fato. Porque é um desafio viver, não é verdade? Você concorda com isso? No entanto, tudo que você vive hoje, você precisa compreender que sim, é um sinal de algo que você precisa mudar na tua vida e que é importante para o teu desenvolvimento, é importante para a tua trajetória, é importante para a tua história. E para enfatizar melhor isso, eu quero contar uma metáfora para você. Essa metáfora conta de um fazendeiro que estava mudando de fazenda. Ele estava levando todos os seus cavalos, faltava apenas os cavalos, e colocou todos eles dentro do caminhão. No entanto, ele percebeu que um dos cavalos, um pouco mais jovem, ele estava muito machucado. Se ele colocasse esse cavalo junto com os demais, ele poderia morrer. Logo vendo um jovem lá à frente, sentado numa calçada, era no interior, ele chama aquele jovem e pergunta se esse jovem aceita o cavalo como presente para cuidar dele. O jovem logo ficou muito feliz e foi correndo contar para o pai, porque era jovem, para inclusive pedir autorização para o pai. O pai veio conversar com o fazendeiro e ficou muito feliz, dizendo com um sorriso que o jovem poderia sim cuidar do cavalo. O jovem ficou muito feliz, só que ele tinha um vizinho, mais ou menos da mesma idade. E o vizinho chega para o pai desse jovem que ganhou o cavalo e fala: "Mas que filho cheio de sorte! Ganhar um cavalo assim do nada?" E aí o pai olha para ele e fala: "Sorte ou azar, o tempo é quem dirá." E aí continuou, esse jovem cuidou do cavalo, e aí começou a amansar o cavalo, ficaram muito amigos, ficaram muito próximos. Quando foi no certo dia, quando foi de manhã, acordou e foi lá colocar comida para esse cavalo, ele se surpreendeu. O cavalo não estava lá. Uma espécie de como se alguém tivesse roubado, ele fugiu. O menino entrou em desespero porque ele já estava muito apegado e ele foi lá chorando contar para o pai e eles não conseguiram identificar onde era que o cavalo estava. E aí chega aquele vizinho novamente e fala: "Mas que azar! Como é que pode o cavalo sumir assim de repente?" E o pai olha para o jovem e diz: "Sorte ou azar, o tempo é quem dirá." Os dias se passaram, semanas se passaram e de repente o cavalo volta na rua, naquela vizinhança, todo mundo sabia já, e começaram a discutir falando que era o cavalo daquele jovem. E quando ele encontra o cavalo, ele começa a chorar de tanta alegria, porque ele reencontrou um dos melhores amigos que ele tinha construído. E aí ele só teve um novo trabalho, de amansar novamente esse cavalo, porque ele já estava muito bravo, porque ele estava, né, por aí, no alento. E quando ele tentava amansar esse cavalo, na verdade, antes veio aquele mesmo vizinho. "Mas que sorte, seu filho encontrou novamente esse cavalo." E aí o pai olha novamente e diz: "Sorte ou azar, o tempo é quem dirá." E esse jovem teve que amansar o cavalo, porque ele veio bravo, ele estava no alento. E quando ele tentava amansar o cavalo, ele caiu e quebrou uma perna. E vem novamente aquele vizinho, quando sabe dessa notícia, disse: "Mas que azar o teu filho quebrar uma perna quando tentava amansar." E o pai olha: "Sorte ou azar, o tempo é quem dirá." E aí passou-se algumas semanas, teve uma guerra naquele país e todos que eram da mesma faixa etária daquele jovem do cavalo e do vizinho foram convocados para a guerra, para fazer parte daquela guerra, exceto quem estava com limitações de saúde. E olha só o que acontece. Aquele jovem que quebrou a perna não foi convocado, mas o vizinho foi convocado. E ele chega: "Mas que azar, eu fui convocado, mas que sorte do teu filho. Ele não foi convocado, ele vai ficar com vocês." E o pai mais uma vez desse jovem olha e fala: "Sorte ou azar, o tempo é quem dirá." Eu sei que talvez você está vivendo muitos desafios na sua vida nesse período. Eu sei que nossa vida, ela tem muitos desafios, mas eu quero que você entenda. Talvez aquilo que você vive hoje é para o teu crescimento, é melhor para o que vem para você mais adiante. Aquilo que você vive hoje, entenda, sorte ou azar, o tempo é quem dirá. Você pode fazer uma interpretação de crescimento nesse momento que você vive. Ou, na verdade, você pode entender que nada acontece por acaso. Continua no foco, faz o que tem que ser feito, seja vencedor, seja muito forte. Seja um vencedor, se fortalece com isso. Porque sorte ou azar, o tempo é quem dirá. Um grande abraço.